Existem vários tipos de animais. Herbívoros, carnívoros, onívoros, aves, mamíferos, répteis, aquáticos, rápidos, lentos, pequenos, grandes, gado, fofo, lindos e feios da desgraça. Os animais são parte da história da humanidade. Não importa qual cultura você investigar, você sempre vai encontrar um extrato da convivência do ser humano com os animais, seja por mitos, literatura e principalmente na arte. Uma coisa interessante é que apenas desenhar animais não era o suficiente. Os artistas sempre gostaram de desenhar animais fazendo coisas de humanos, se vestindo como humanos, conversando com humanos. Esse fenômeno se chama antropomorfismo. O antropomorfismo é a atribuição de características humanas em animais, objetos inanimados e figuras místicas. Não tem data para dar início a esse fenômeno, mas eu acho que a gente pode concluir que os seres humanos sempre gostaram de animais, principalmente de humanizá-los. Mas por que fazemos isso? Por que gostamos de imaginar animais vestindo roupas, conversando com os outros e vivendo suas vidas diárias em uma civilização? Eu tô longe de ser especialista dessa área, mas eu diria que o ser humano usa animais em desenhos e histórias justamente porque são criaturas inocentes. Eles não sabem o que é certo e errado, eles não podem raciocinar, eles não podem nos julgar. Nós humanos temos uma curiosidade e afeto por animais, porque muitos de nós nos importamos tanto com o bem-estar deles que muitas vezes desejamos saber mais sobre eles. Muitas histórias são criadas usando animais porque eles são mais fáceis de nos trazer alegria, empatia e crise de fofura. Apesar de ter muitas histórias com lições de moral que usam animais, muitos artistas tomam vantagem dos animais para criticar a contemporaneidade. Pode ser uma crítica ao nosso estilo de vida, questões socioeconômicas e até mesmo preconceito. Muitas animações utilizam a rivalidade entre presa e predadores como uma analogia ao racismo e tem como tema principal a aceitação e respeito entre os dois grupos, como moral da história. Um desses filmes que abordam esse tema é a animação da Disney, vencedora do Oscar de 2016, Zootopia. Eu não vou fingir que cresci vendo esse desenho, porque eu só assisti ele 2 vezes em toda a minha vida. E desde a primeira vez que eu vi, minha opinião não mudou. Eu gosto dos personagens, principalmente do design de cada um deles. Eu gosto de toda a ambientação dos animais e como tudo é construindo dependendo da característica de um animal. E eu gosto, até um certo ponto, de como o filme está disposto a abordar um tema tão sensível e complexo como injúria racial e discutir isso com o público infantil e adulto. E por mais que houvesse boas intenções por trás da mensagem dessa animação, infelizmente Zootopia fracassou, e fracassou feio. Confuso? Então sente-se e relaxe, pois agora eu vou te explicar por que Zootopia fracassou em sua mensagem. Nossa, velho. Ai, na moral, tá calor pra caralho. O filme conta a história de Judy Hopps, uma coelha que desde criança sonha em ser um policial. Mas o problema é que ser policial no mundo de Zootopia é um trabalho exclusivo de animais de grande porte. Isso preocupa seus pais, porque coelhos são frágeis e não têm força para superar qualquer tipo de animal. Seus pais tentam convencer ela que isso não é uma boa ideia, porque nunca existiu um policial coelho antes, mas isso não é o suficiente para abalar Judy. Logo ela encontra alguns animais herbívoros que estão sendo ameaçados por um predador. Ela tenta ajudá-los, mas acaba saindo atacada por uma raposa. Onde tá com a cabeça achando que uma coelha pode ser uma policial? Dá pra devolver os tickets dela? Vem aqui pegar. Mas cuidado, eu sou uma raposa. No passado devorávamos as presas. Você não me assusta, Gideon. Te assustei agora? Olha o focinho tremendo. Ela tá assustada. Chora, coelhinha boba. Chora! Chora! Não, você nunca desiste, não é? Eu
quero que se lembre desse momento. Quando você pensar em ser alguma coisa além de uma tampinha plantadora de cenouras boba. Desde o início, a animação nos mostra que existe uma rivalidade entre presas e predadores. Judy nos mostra em sua apresentação que antes os animais viviam em um mundo primitivo, de vida ou morte. Mas durante a história, eles conseguiram superar sua primitividade e agora vivem em uma sociedade civilizada. Porém, o filme também quer nos mostrar que, apesar de todas as circunstâncias, ainda existe violência verbal e física causada por animais carnívoros, que são naturalmente mais fortes e não gostam de se rebaixar ou pôr-se ao mesmo nível que um herbívoro. Eu gosto desse início, porque toda essa cena é demonstrada em menos de 5 minutos e nós, público, já temos ideia das pautas que esse filme vai apresentar. Os anos passam e Judy treina bastante para se tornar um policial. Ela leva muita pedrada no início, mas ela consegue vencer no final e se torna a primeira policial coelha da academia. Ela é transferida para a cidade grande, mas antes de partir, seus pais aconselham tomar extremo cuidado perto de predadores, principalmente das raposas. Cuidado com todos os predadores, em Zootopia tem um monte. Gil. As raposas são as piores. Nisso seu pai tem toda a razão. É algo biológico. Lembra do que houve com Gideon Grey? Eu tinha 9. E o Gideon Grey era um ridículo que por acaso é uma raposa. Seus pais sabem o que aconteceu com ela na infância e desde então se preocupam com isso. Eles oferecem a Judy várias medidas protetoras. E mesmo que Judy negue ter qualquer tipo de rancor com as raposas, ela resolve levar o spray anti-raposa para deixar os pais mais aliviados. Mais tarde, em seu primeiro dia de trabalho, ela pensa se deveria ou não levar o spray para o trabalho. E por mais que no início ela não o leva, Judy pensa 2 vezes e resolve levar o spray, demonstrando que no fundo ela ainda tem trauma daquele momento. Quando ela chega na delegacia, ela é posta no cargo de guarda de trânsito. Após multar 200 animais antes do horário de almoço, ela se depara com uma raposa chamada Nick. Apesar da Judy dizer para os seus pais que uma raposa que a tratou mal na infância não são todas as raposas, o filme deixa claro que seu passado ainda a atormenta. Ela obviamente não confia em nenhuma raposa e chega a um ponto de quase usar seu spray anti-raposa para neutralizá-lo, mas por sorte ela percebe que a raposa está junto com seu filho e por um instante você pode vê-la se julgar por ter pensado em fazer o que estava prestes a fazer. Antes de ir embora, ela percebe que o dono da sorveteria não quer servir Nick apenas por ser uma raposa. Ô, meu chapa, lá no seu bairro de raposas não tem nenhuma sorveteria, não? Ah, claro, tem sim, tem sim. Olha, provavelmente nem sabe ler, mas está escrito aqui. Nos reservamos o direito de recusar serviço a qualquer um, então pra fora. Ela resolve comprar um sorvete para seu filho e no final se sente feliz por não ter se deixado levar por causa da superstição. É um momento em que ela deixou seu trauma de raposas de lado para não fazer algo errado. Mas infelizmente, tudo isso acaba quando ela encontra Nick novamente e descobre que ele passou a perna nela. Aquela criança, na verdade, é apenas o parceiro de Nick. Os dois compram picolés gigantes e os revendem para animais menores. Judy se sente furiosa e traída. Todo aquele momento em que ela se julga por ter agido de forma impulsiva é jogado na lixeira e ela torna a agir de forma agressiva contra ele. Ela ameaça e o acusa de crimes que não cometeu e até ameaça prendê-lo, mesmo que tecnicamente Nick não tenha feito nada de errado. Mais pra frente, Judy irá se envolver em um caso de animais predadores que desapareceram misteriosamente, e a única pista que ela tem é uma foto do último local que a lontra que ela procura estava. Judy percebe que na foto, a lontra que ela busca estava chupando o mesmo picolé que Nick vendia. Ela então resolve encontrá-lo novamente para interrogá-lo. Nick se demonstra resistente às perguntas dela. Então Judy resolve chantageá-lo. Ela grava tudo o que ele diz contra sua própria vontade e ameaça prendê-lo por 5 anos por sua negação de imposto. E eu acho engraçado que o parceiro de Nick saiu ileso disso tudo. Judy não liga para as ações de Nick. Ela só quer foder com a vida dele porque ele ousou não ser exatamente como ela pensou que ele seria. Uma raposa que não a faz lembrar de outra certa raposa. Mais tarde, Judy descobrirá que Nick trata os outros de forma arrogante porque cansou de tentar provar para os outros que não era um traiçoeiro.
Igualmente a Jude, ele também passou por algo traumático em sua infância. Um grupo inteiro de herbívoros o maltrataram, e isso o deixou extremamente magoado. Essa foi a primeira vez em sua vida que passou por algo assim, e essa definitivamente não seria a última vez. Ele descobriu da forma mais difícil que muitos animais no mundo pensam negativamente sobre ele, e isso o deixou mais arrogante e fechado. Para Nick, não adiantaria tentar ser diferente daquilo que todo mundo julga ele de ser. Jude entra em bons acordes com Nick, mas isso não vai durar muito tempo, porque quando Jude faz uma entrevista sobre o caso dos predadores desaparecidos, ela fala algumas coisas que incomodam Nick. Resumindo, eles encontraram todos os predadores, mas todos eles estão ferozes e fora de si, e eles não têm uma explicação. Jude diz que isso pode ter a ver com o DNA dos predadores, já que há muitos anos eles viviam sob seus instintos primitivos, e tem alguma coisa ainda desconhecida que pode torná-los violentos. Nick fica decepcionado com Jude, dizendo que no fundo ela ainda o teme por ser um predador, mas ela tenta acalmar Nick, dizendo que ele a convenceu que não é como as outras raposas. Ele então faz um movimento repentino com a intenção de assustá-la, e para surpresa de ninguém, ela se assusta e busca pelo seu spray anti-raposa, com medo de ser atacada mais uma vez por uma raposa. Nick se arrepende de ter confiado nela e vai embora. Jude só vai encontrá-la novamente mais tarde para pedir desculpas por ter tratado ele daquela forma, e chorando, diz que foi irresponsável e preconceituosa com ele. Olha, eu não acho que dá pra fingir mais. A verdade é que eu não gosto muito desse filme. Eu realmente não sei qual é a real intenção desse filme, porque parece que nem mesmo os roteiristas decidiram direito sobre o que essa história critica. Eu vou separar cada elemento que esse filme tenta criticar em 3 tópicos diferentes: ambiente de trabalho tóxico, traumas infantis, preconceito com animais. Desde o primeiro dia de trabalho da Jude na delegacia, ela é constantemente rebaixada pelos seus colegas de trabalho, inclusive o chefe da delegacia. Ele é um personagem estranho, porque em quase todas as cenas do filme, ele faz questão de rebaixar Jude por ser um animal pequeno e frágil. Senhor, nós temos 14 mamíferos desaparecidos. E? Eu posso ficar com um. Deve ter esquecido, mas fui a melhor da minha turma na academia. Não esqueci. Não tô nem aí. Senhor, eu não sou um coelho de pelúcia. Então aplicar 100 multas por dia será fácil. Eu não quero só aplicar multas. Eu quero ser uma policial mesmo. Você acha que alguém perguntou o que eu queria quando te designaram pra mim? Chefe, eu sei o que eu vi. Ele era selvagem. Ou talvez qualquer grande predador seja selvagem para um coelho. Vale constar que Jude faz parte de um projeto de inclusão de mamíferos. Tenho orgulho de anunciar que meu projeto de inclusão de mamíferos resultou na formação do nosso primeiro oficial. Tendo sido aprovada com louvor, gostaríamos de apresentar a primeira oficial coelha, Judy Hobbs. Você acha que alguém perguntou o que eu queria quando te designaram pra mim? O fato dela ser uma pequena presa contribui para ela conviver em um ambiente de trabalho tóxico. Vários personagens a difamam pelas costas e na cara dura. Valeu! Tadinha da coelhinha, só vai sobrar o pompom. Oi, oficial Hobbs. Como é que tá essa força hoje? Todos que vêm pra Zootopia acham que podem ser o que quiserem. Só que não. Só pode ser o que já é. Outro personagem que também é constantemente difamado no ambiente de trabalho é a vice-prefeita de Zootopia, Dawn Bellwether. Por questão de simplicidades, eu vou chamar ela de Bell de agora em diante. Igualmente a Jude, ela é menosprezada em seu ambiente de trabalho, e pelo que tudo indica, é só por ela também ser um animal pequeno e frágil. Senhor, se tiver tempo de rever esses documentos... Senhor! Desculpa. Senhor! Tá bom, eu já ouvi, Bellwether. Pode cuidar você disso. Por favor, libere minha agenda. Vou sair à tarde. Não, mas senhor, tem a reunião sobre o uso do cinto em filhotes de canguru. Ai, que bagunça.
Por ser a vice-prefeita, ela não se sente só orgulhosa do projeto de inclusão de mamíferos ter dado certo, ela fica extremamente feliz ao saber que um dos mamíferos que conseguiu passar no teste é alguém exatamente como ela. Meus parabéns, oficial Hobbs. Eu não irei decepcionar. É o meu sonho desde que eu era criança. O dia de hoje é um orgulho para nós pequeninos. Fiquei sabendo que o oficial Hobbs está no caso. O projeto de inclusão de mamíferos está dando resultado. O prefeito Leonardo vai ficar tão feliz. Muito bem, eu diria que o caso está em boas mãos. Nós pequeninos devemos ser unidos, né? Como ímãs. Essa foi boa. Me ligue se precisar de alguma coisa, tá? Tenho uma amiga na prefeitura, Judy. Tá bom, tchau, tchau. Muito obrigada. Há vários outros exemplos que demonstram que Belle é desrespeitada no trabalho. Só nesse frame você pode notar várias caixas com papelada que é quase da mesma altura dela, uma placa mal feita que foi posta de qualquer jeito, um bilhetinho pedindo para tocarem na porta antes de entrar, dando ideia que animais constantemente violam a privacidade dela, e o fato dela não conseguir nem alcançar direito a maçaneta da porta. E não é só isso, mas ela conta para ambos Judy e Nick da forma mais passiva-agressiva possível como é o trabalho dela. Bom, sabe, eu nunca faço nada tão importante. Mas você é a vice-prefeita de Zootopia. Eu tô mais pra uma simples secretária. O prefeito Leonardo só queria o voto das ovelhas. Meu suéter! Esse é um apelidinho que ele me deu. Chamei ele de Leitonardo uma vez, mas ele não gostou muito. Eu vou te falar que foi até meio tenso. Sim, senhor. Eu mandei cancelar meus compromissos. Claro, eu tenho que ir. Mandei notícias. Foi mesmo muito legal pra mim. Obrigada. É pra hoje, meu suéter. De todos os personagens desse desenho, essa é que eu mais sinto empatia. Porque eu mais ou menos já passei por algo assim onde eu costumava trabalhar. Mas diante disso tudo que eu descrevi pra vocês, diante de toda essa situação precária que a Belle passa em seu trabalho, sabe qual é a atitude do filme sobre ela? Depois de todo o depoimento passivo-agressivo que ela faz, ela sai da sala para atender o prefeito. E essa, senhoras e senhores, é a frase que sai da boca do Nick, depois de tudo que ela falou. O que será que ela conta quando tá com sono? Puta que pariu! E não é só isso. Eu deliberadamente editei essa cena que mostrei pra vocês, porque antes da Belle dar todo o seu depoimento, o filme mostra de uma forma humorística o Nick passando a mão no cabelo dela. As implicações que isso traz são desconfortáveis pra caralho. Mas o que me incomoda de verdade nessa cena é que a Judy ignora completamente tudo o que aconteceu para dar continuação ao caso. O que será que ela conta quando tá com sono? Vamos às câmeras. Tahanga. Tá aí. Ela passa pela mesma merda no trabalho, mas é incapaz de empatizar com a Belle. Toda essa cena tem um teor humorístico, então eu acho que o fato da Belle ser desrespeitada no trabalho é pra ser engraçado? Eu não acho isso engraçado. Se a intenção desse filme é fazer humor com o ambiente de trabalho tóxico e não criticá-los, então eu acho que o chefe Bogo trata a Judy de forma precária não como uma crítica, mas para gerar um humor e conflito. Enfim, eu vou falar um pouco mais da Belle mais tarde. Vamos agora explorar o próximo tópico. Todo esse tempo eu contei pra vocês o que eu entendi da história da Judy. Eu diria que seu trauma infantil se manifesta até hoje, porque no fundo ela ainda sente medo de raposas. Ela não consegue dominar seus medos por causa de seus instintos de presa. Ou pelo menos é o que eu acho. Porque como eu disse antes, eu realmente não sei qual é a real intenção desse filme. Nick passou por um momento horrível quando era filhote. E durante a entrevista, quando ele olha para as fotos de todos os predadores usando focinheira, o filme mostra um pequeno flashback que dá gatilho nele. Mas quando Nick assusta a Judy, não tem flashback. Não tem uma cena que mostre ela sendo atacada por uma raposa. E tem outra coisa. Lembra quando eu comentei da cena em que Nick conta seu passado traumático e Judy simpatiza com ele?
ela nem ao menos conta pra ele sobre seu passado, sobre o que ela passou, do porquê ela é tão dura com ele. Sim, eu entendo que ninguém é obrigado a contar seu passado pra ninguém, mas essa cena em que Nick abre seu coração pra contar um momento terrível que o marcou pra vida inteira, era o melhor momento pra Judy poder falar de seu passado pra ele. Um momento perfeito para que ele pudesse entender melhor a coelha com que ele passou o dia inteiro junto, mas ela não conta nada pra ele. Na verdade, no filme inteiro ela nunca conta isso pra ele. Ele não tem a menor ideia do que ela passou na infância. Nick nunca sabe que uma raposa atacou Judy. E por falar nessa raposa, tem uma cena no filme em que Judy reencontra a mesma raposa que atacou na infância. Ele fica sem graça e pede desculpas por tê-la tratado de forma tão cruel. Gideon Grey, há quanto tempo? Oi, Judy. Eu só queria pedir desculpa pela maneira que eu agia com você. Eu era muito inseguro e isso se manifestava em forma de raiva e até de agressão. Eu era muito tonto. Eu sei bem como é se sentir uma tonta. Mas enfim, eu trouxe umas tortas em sinal de paz. É tão bom poder ver dois personagens ter um momento em que largam suas angústias para trás. É muito bom ver Judy ter uma forma de resolução. Mas o problema é que Nick não desculpa Judy por ter assustado ela. O filme quer tratar Judy como a errada da história, porque ela ousou sentir medo de Nick quando ele fingiu que iria atacar ela. Ou seja, do Nick a gente pode sentir pena, da Judy a gente não pode. Seria muito legal se no filme a Judy contasse seu passado para Nick e ele percebesse que apesar de todas as circunstâncias, ele realmente pegou pesado com ela. Mas aparentemente Judy está errada por sentir medo dele, portanto está proibida de ter simpatia dos telespectadores, porque ela foi, entre aspas, preconceituosa. E falando em preconceito, em Zootopia, existem muito mais presas em relação aos predadores. O filme trata eles como uma minoria em risco, pois apesar de alguns terem ataques violentos, muitos não querem causar mal a ninguém. Mesmo assim, isso deixa os animais herbívoros com medo, pois sentem que suas vidas estão em perigo. E é aí que está o problema. O filme não consegue decidir qual grupo está em perigo. São os carnívoros, que estão em menor número e agora são alvos de se tornar selvagens? Ou os herbívoros, que correm risco de serem caçados vivos? Vale constar também que o prefeito e a maioria dos policiais são carnívoros. E a prefeitura fez um programa de inclusão de mamíferos para a delegacia. E Judy é o único animal de baixo porte que trabalha lá, deixando a vice-prefeita orgulhosa em saber que existe um animal como ela nesse setor, que também deixa imaginar que a vice-prefeita é um dos poucos animais de baixo porte que trabalham na prefeitura. Mais uma vez eu pergunto, quem é a minoria desse filme? O filme começou mostrando dois carnívoros atormentando herbívoros, nos dando a ideia que apesar de todo o desenvolvimento social dos animais, ainda existe toda uma estrutura social hierárquica nesse mundo. E ainda por cima mostrou, mais de uma vez, o que predadores são capazes de fazer quando possuem complexo de superioridade e quando perdem toda a sua racionalidade e são dominados pelos seus instintos predadores. O caso de Judy não é exatamente de injúria racial, porque ela não tem rancor com qualquer outro animal a não ser raposas, porque ela passou por algo doloroso na infância e associou qualquer raposa que encontra como uma potencial ameaça. Não é uma ameaça com tenor racista, é uma ameaça do fato de raposas serem predadores e Judy ser uma herbívora. Predadores matam presas porque é da natureza deles. Fazer uma alegoria com preconceito nesse caso não funciona, porque coelhos e raposas são animais completamente diferentes um do outro, enquanto os seres humanos pertencem à mesma espécie. As únicas diferenças entre humanos está atribuída à cultura e à etnicidade. O racismo, a xenofobia e várias outras formas de preconceito são consequências de vários motivos que infelizmente não me sinto adepto o suficiente a tentar explicar.
Mas, no final de tudo, Jude e Nick descobrem que o motivo de todos os predadores desaparecidos serem violentos é porque um grupo de presas paramilitares atiram dardos tóxicos que deixam os predadores fora de si. Esses paramilitares fazem parte de uma organização secreta do governo que quer discriminar os predadores por nenhum motivo. Eu não tô brincando. Não tem razão dada. Eles só querem criar um mundo de ódio e medo só pra trollar mesmo. O filme quer usar predadores violentos como minoria em apuros, trazendo uma mensagem que presas e predadores podem sim conviver uns com os outros em harmonia, e que não há motivo para se preocupar, porque tudo isso foi apenas uma conspiração fascista. Afinal de contas, eles estavam sendo drogados à força. Se esse é o caso, então por que a cena de conflito entre os dois grupos existe no início do filme? Por que o filme cria toda uma cena de violência hierárquica, se no final tudo será justificado por uma toxina que altera a mentalidade dos animais? Vale constar também que Zootopia demonstra que o preconceito não é apenas pela divisão entre presa e predador, também há preconceitos individuais, dependendo de que espécie de animal você é. Os roteiristas buscaram características comuns que humanos fizeram de animais em fábulas e contos, e transformaram isso em superstições preconceituosas. Por exemplo, raposas são traiçoeiras, cachorros são excêntricos, elefantes são bons de memória, porcos são gulosos, burros não são inteligentes. Por aí vai. Tem várias cenas que demonstram que diferentes espécies não gostam de serem denominadas dessa forma. Você é uma coelha bem mais fofa do que falaram pra mim. Provavelmente você não sabe, mas um coelho pode chamar outro coelho de fofo. Já se outros animais fazem isso, é meio... Se o mundo sempre vai ver uma raposa como traiçoeira e não confiável, não faz sentido querer ser outra coisa. Mas ao mesmo tempo, o filme faz piadas com vários animais. Aposto que um deles vai uivar. Eu já sabia. Vem cá, por que é que lobos têm sempre essa necessidade de uivar? Uivadores! Gary, para! Não começa com isso. Ué, mas não fui eu. Que fofa! Nunca posso chegar tão perto das ovelhas. Não pode ficar relando nela assim. Parece algodão doce. Em um momento, é preconceito fazer superstições comuns sobre animais. E em outros momentos, é engraçado usar superstições de animais para fazer o público rir? Que tipo de mensagem pra gente levar desse filme? Eu não tô entendendo mais nada. Esse filme fracassou miseravelmente em tudo o que queria criticar. Os traumas de Jude não importam, porque ela foi preconceituosa com Nick. Alguns momentos é errado ser supersticioso com animais, mas em outras horas é de boas e engraçado. E talvez você trabalhe em um ambiente abusivo, mas quem se importa, não é mesmo? São tantas pautas misturadas numa gororoba de roteiro, que uma mensagem anula a outra constantemente. Mas poxa, se tem uma música cringe pra caralho tocando no final do desenho, com todos os animais dançando, quem sou eu pra dizer que a história não terminou com um final feliz, não é mesmo? Pra concluir esse vídeo com chave de ouro, eu quero falar de uma cena dessa animação. Uma cena que me deixou tão puto que fez minha bunda cair do meu cu. Lembra da Belle? Da personagem que me fez sentir empatia porque ela trabalha em um ambiente abusivo? Ela é a vilã da história. Ela é quem comandava o grupo paramilitar que drogava os predadores à força. Ela é a personagem que revela ao telespectador, em um monólogo, todas as ideias fascistas e eugenistas do porquê ela odeia predadores sem o menor motivo. Estamos do mesmo lado, Judy. Sempre subestimadas, sempre depreciadas. Predadores. Podem ser fortes e grandes, mas presas, ao contrário dos predadores, são a maioria. 90% da população unida contra um inimigo em comum. Nós seremos imbatíveis. Então é isso? As presas todas amedrontadas e você no poder? É, por aí. A cena em que ela aparece e faz uns 180 graus e mostra o quão malvada ela realmente é, me faz ficar puto pra caralho.
uma personagem que ficou feliz por ter seu semelhante em um setor público, que ajudou Jude no caso policial, que trabalha em uma situação precária e desconfortável. Ela é vilã da história. E o que acontece com ela? A Belle é presa e nunca se redime. E a última cena que ela aparece é nos créditos. A Belle com ódio dentro da prisão, com alguém passando a mão no cabelo dela. Nem fodendo! Ou seja, toda a merda que ela passou e ainda passa é e foi merecido, porque ela era do mal todo esse tempo e não merece ser um animal que toma atitudes de justiça.